Fala galera, hoje a gente vai falar de Mateus capítulo 5, eu sou o André Maldonado e esse é o canal do JC na Veia. Em Mateus capítulo 5 começa o famoso Sermão da Montanha de Jesus, né? Vai do capítulo 5 até o capítulo 7 ali e é mais ou menos o mesmo sermão que a gente encontra em Lucas capítulo 6. Em Lucas capítulo 6, ali dos versos 20 até o 49, uma versão resumida do que a gente lê aqui em Mateus. Então, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 7, a gente vai ver aí o Sermão da Montanha, tá? Mas antes da gente continuar, se você não é inscrito no canal, se inscreve, dá uma olhada nos links que estão aqui na descrição. Você pode se tornar membro do canal, você ajuda o canal e recebe benefícios, você pode comprar o livro Muito Além de um Pai, você pode entrar nas nossas comunidades do Telegram, do WhatsApp, você pode seguir a gente lá no Instagram, enfim. Tem várias coisas que você pode fazer aqui na descrição do vídeo. Logo no versículo 1 aqui de Mateus 5, a gente já vê claramente quem eram os destinatários desse discurso, né? Tá escrito assim, ó. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Eu vou deixar o texto aqui na tela mais um pouquinho só para você ver. Então tá assim, ó. Jesus, ele vê a multidão, sobe num monte, ele se assenta, e quem se aproxima dele? Tá escrito aí, ó, aproximaram-se dele os seus discípulos. Então os discípulos se aproximam de Cristo. Essa parte que a gente vai ler aqui do Sermão da Montanha, ela é específica para os discípulos, não é para a multidão. E qual que era a diferença da multidão e dos discípulos? A multidão era aquele pessoal que acompanhava Jesus, via os milagres, acompanhava muitas vezes por conta dos milagres, e os discípulos eram aqueles que Jesus chamou para andar com eles, eles abandonam tudo e começam a andar com Cristo. Então essa primeira parte aqui do Sermão da Montanha é destinada aos discípulos. Daí dos versos 2 a 10 a gente tem a continuação, está escrito assim: E, abrindo a boca, os ensinava dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Até o 10 por enquanto. Então aqui Jesus está tratando das bem-aventuranças ou beatitudes. São algumas palavras que você vai encontrar para essa parte do texto. Eu vou usar bem-aventuranças, é mais comum para mim, tá? Então Jesus está falando aqui das bem-aventuranças. Ele fala bem-aventurados os que choram, os que são mansos. Ele dá uma lista aqui de coisas. A palavra que é traduzida aqui como bem-aventurados é a palavra Makarios, vem do grego, né? Makarios é a palavra original aqui usada no texto. Algumas traduções vão usar o termo bem-aventurados, outras traduções vão usar a palavra feliz. Felizes são os que choram porque eles serão consolados. Felizes são os mansos porque eles herdarão a terra. Então, na tradução que a gente está usando aqui, está escrito bem-aventurados. Em algumas outras traduções, nas mais recentes, está escrito a palavra felizes. As duas traduções são corretas, elas não estão incorretas, mas quando existe o processo de tradução da Bíblia, é muito delicado tudo isso, né? Porque nenhuma das duas palavras traz perfeitamente o sentido de Makarios. Makarios pode ser muito bem-aventurados, como está escrito aqui. De novo, a tradução não está incorreta, mas o sentido ele pode se perder se a gente não estudar o original. E estudando o original, a gente entende que o que Jesus estava falando aqui é isso, né? Bem-aventurados são os que choram porque eles serão consolados, mas muito mais do que falar que são bem-aventurados, é quase que uma recomendação. Ele está falando assim, ó, é recomendado que o chorar, porque vocês serão consolados. É recomendado que vocês sejam mansos, porque assim vocês herdam a terra. Então ele estava falando de características dos discípulos. Você faz bem quando você tem fome e sede de justiça, porque você vai ser farto. E aqui eu estou relendo o texto, tentando trazer um sentido mais amplo para Makarios, tá? Para que a gente entenda que quando Jesus diz bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, Jesus está recomendando que os seus discípulos sejam mansos. Quando ele diz bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus,
Ele está recomendando que os seus discípulos sejam pacificadores. Então, quando a gente relê esse texto, entendendo que Jesus estava falando, olha, eu estou recomendando que vocês ajam assim, porque isso vai ser motivo de honra e não de vergonha, a gente entende melhor esse texto. Então, Jesus ele não está fazendo aqui um apelo para que as pessoas sejam limpas de coração de uma maneira muito genérica. Ele está falando dos discípulos, é recomendado, é agradável, é bom que os discípulos sejam pacificadores, que os discípulos sejam limpos de coração, que os discípulos sejam misericordiosos. Por isso que a gente vê ele falando com os discípulos. Ele se assenta, os discípulos se aproximam dele, e ele fala, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus não estava falando dos mansos num sentido genérico, de qualquer pessoa mansa. Ele estava falando assim, vocês que são meus discípulos, serão bem-aventurados sendo mansos, porque vocês herdam a terra. Era uma recomendação. Então aí a gente entende um pouquinho melhor o que significa essa palavra Macários. E a gente vê isso ressoando em diversos outros textos da palavra, né? Romanos capítulo 12, verso 18 diz, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Você vê? Jesus fala, bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Paulo diz, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Vamos olhar para outro texto. Salmos 24, versos 3 a 5. Quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Salmos 24. O que a gente leu aqui? A gente leu o seguinte, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Salmos 24 fala mais ou menos a mesma coisa. Então a gente vai encontrando essas características em diversos outros pontos da palavra. 1 Pedro capítulo 3, versos 8 e 9. E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tomando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso foste chamados, para que, por herança, alcanceis a bênção. É praticamente a mesma coisa. Bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados os misericordiosos. Jesus está falando assim, olha, vocês são bem-aventurados quando são misericordiosos. É assim que eu espero que vocês ajam, porque vocês são meus discípulos. Essa é uma palavra que cabe pra gente. Nós temos que olhar para esse texto aqui e falar, nós, como discípulos de Cristo, precisamos apresentar essas características. E se não temos apresentado essas características, a gente precisa se arrepender e realinhar as nossas vidas com a vontade de Deus. Está muito claro aqui, precisamos ser mansos, precisamos ser pobres de espírito, precisamos ter fome e sede de justiça, precisamos ser misericordiosos, limpos de coração, pacificadores. Precisamos estar prontos para sofrer perseguição por causa da justiça. Então, esse texto é um texto que a gente aplica bem facilmente nas nossas vidas. Bom, só para não passar aqui sem comentar da parte mais difícil desse texto, a interpretação mais difícil é a do verso 3, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que Jesus quis dizer com esse pobres de espírito, né? Muita gente tem dificuldade de entender. Bom, uma das interpretações possíveis aqui é de que Jesus estava falando sobre aquelas pessoas que entendem que não são autossuficientes, que dependem completamente da graça, que por si só não podem não podem alcançar a salvação. Então uma das interpretações é essa, né? Essa interpretação ela faz muito sentido porque ela concorda com diversos outros textos da palavra. Agora, gente, vai ter um monte de interpretações diferentes para esse texto, tá? Eu recebo muitos comentários, né? E alguns comentários, algumas pessoas que comentam aqui nos vídeos falam assim, André, mas você não pode ter incertezas, tem que ter certeza do que você está falando. Gente, quando a gente lê bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, a gente tem um abismo cultural gigantesco entre o que Mateus escreveu e a gente está lendo. Então é muito difícil da gente ter completa e absoluta certeza do que significa cada texto exato da palavra, que foi escrita há milhares de anos atrás. Então, aqui, uma das possibilidades de interpretação é essa. Jesus estava falando que nós não devemos ser autossuficientes, que nós devemos saber que dependemos completamente da graça, que não somos salvos pelos nossos esforços. Me parece uma interpretação muito correta, porque concorda com outros textos da palavra. Agora,
É certeza absoluta que é isso e eu não tenho a menor sombra de dúvida? Não, gente. Comentaristas famosos, teólogos super proeminentes interpretaram isso de maneiras diferentes. Alguns teólogos interpretaram como eu falei aqui para vocês. Outros interpretam de outra forma. Se você não concorda com isso que eu falei, tá tudo bem, gente. É um ponto menor, não vai atrapalhar a nossa relação cristã. Ninguém vai pro inferno porque tem uma diferença menor aqui na interpretação desse texto, tá? Então, esse é o texto mais difícil de ser interpretado. Uma das interpretações possíveis, a que eu acredito, é essa que eu falei aqui. E se você não concorda, tá tudo bem, deixe seu comentário aqui falando qual é a sua interpretação desse texto, ou o que você já ouviu sobre esse texto, e de repente você até ajuda outras pessoas aí a entenderem melhor o que está escrito aqui. E daí vem os versos 11 e 12, né? Versos 11 e 12 está escrito assim: Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Jesus, eu vou até deixar na tela aqui, Jesus divide em duas partes, né? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Jesus já estava preparando os seus discípulos para a perseguição que eles sofreriam. E eles sofreram perseguição, né? Todos aqueles que estavam ali com Jesus sofreram algum tipo de perseguição, exceto Judas, né? Que acabou traindo Jesus, mas todos os outros sofreram perseguição. E daí fala assim no verso 12: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então o que Jesus está falando para você ser meu discípulo, você precisa entender que o seu tesouro não está nessa terra, o seu tesouro está na eternidade. Jesus estava falando para eles, apontem para a eternidade, olhem para a eternidade, porque é lá que está o galardão. É lá que está a vitória, é lá que está o sucesso. Se você está buscando sucesso nessa vida, ser discípulo de Cristo não é a melhor escolha. Ele estava falando isso, né? Se você quer sucesso nessa vida, ser meu discípulo talvez não seja a melhor escolha. E ele vai reforçando isso ao longo do caminho para os seus discípulos, né? Então é um outro ponto que a gente precisa entender. A partir do momento que nós nos tornamos discípulos de Cristo, a gente passa a compreender que a nossa vitória, a bênção, aquilo que nós temos de melhor, que Deus tem preparado de melhor para nós, não está nessa terra, está na eternidade. Nós não podemos manter os nossos olhos nessa terra, nós temos que manter os nossos olhos na eternidade. Porque se nós estivermos com os olhos fixos nessa terra, quando a perseguição chegar, quando nós sofrermos injustiça, quando nos perseguirem, quando mentirem a nosso respeito, a gente não vai aguentar, porque a gente vai estar com os olhos aqui e não na eternidade. Os nossos olhos precisam estar na eternidade, por isso que Jesus fala muito bem. Ele diz, exultai e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O galardão está nos céus, não está nessa terra. E a gente vê isso ressoando, né, novamente ao longo da palavra, lá em Mateus capítulo 13, Evangelho de Mateus também, mas lá no capítulo 13, verso 44, Jesus conta a seguinte parábola: Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo que um homem achou e escondeu e, pelo gozo dele, vai e vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Então é isso, né? Tudo o que existe nessa terra, quando nós nos encontramos com o reino, perde valor. Porque o que existe de maior valor é o reino. O que existe de maior valor está em Cristo. O que existe de maior valor está na eternidade. Ah, mas isso significa que nós não seremos abençoados aqui? Claro que não, nós seremos abençoados aqui. Deus nos abençoa todos os dias porque Ele é Pai, Ele ama nos abençoar. Mas o prêmio, a vitória final, o objetivo, o alvo está na eternidade, no galardão que está nos céus e não no galardão que está na terra. Esse é o alvo. Quando nós perdemos os olhos, quando nós desviamos os olhos do alvo que é a eternidade, que é o galardão que está nos céus, e a gente volta os nossos olhos para as coisas dessa terra, desse mundo, a gente errou. Errou o alvo, né? Erramos o alvo. É isso. Então, mais um texto aqui que a gente se conecta facilmente, que nós mantenhamos os nossos olhos no prêmio final, que nós mantenhamos os nossos olhos na eternidade e não somente nas coisas desse mundo. As coisas desse mundo são menos importantes do que as coisas da eternidade. Daí dos versos 13 a 16, Jesus diz o seguinte: Vós sois o sal da terra, e, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens.
Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Que então Jesus, depois de falar daquilo que ele espera dos seus discípulos, né, das bem-aventuranças, ele declara a identidade dos discípulos. Aqui a gente pode enxergar esse texto de duas formas, né? Eu sou luz do mundo, sou sal da terra, eu não estou salgando a terra, e você lê esse texto, te traz um peso, eu não estou fazendo o que eu deveria fazer, eu não estou evangelizando como eu deveria evangelizar. Legal, é uma maneira de ler, tá? Não tá errada, não. É uma maneira de ler, nós precisamos evangelizar, se não estamos fazendo isso, precisamos fazer. Mas uma outra forma da gente ler esse texto é entender que Jesus está aqui declarando a identidade dos seus discípulos. Discípulo de Cristo é sal da terra, discípulo de Cristo é luz do mundo. Essa é a identidade do discípulo. O discípulo de Cristo é sal da terra, ele veio para salgar, ele é luz do mundo, ele veio para iluminar. Essa é a identidade de quem nós somos. Não existe a possibilidade do discípulo de Cristo não salgar e não iluminar. E é claro que aqui é uma analogia, né? Mas é isso, aqui é uma declaração da identidade do discípulo de Cristo. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Você é luz do mundo e é sal da terra. Você foi chamado para salgar, você foi chamado para iluminar. Só para a gente ser muito fiel ao texto, ele fala assim: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Nós fomos chamados para ser luz do mundo e sal da terra, para fazermos boas obras, para que através das nossas boas obras as pessoas vejam Deus. Não é para que as pessoas nos vejam. Não é para que as pessoas nos coloquem num lugar de destaque. Não. É para que Deus seja exaltado através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós fazemos, através de como nós impactamos a sociedade ao nosso redor. Discípulo de Cristo é a luz do mundo e sal da terra. Essa é a sua identidade, essa é a minha identidade. Você é luz do mundo, você é sal da terra. Você foi chamado para as boas obras, para que as pessoas vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Essa é a nossa identidade. É importante a gente entender isso, pessoal. Porque às vezes o mundo vai falar que a gente não é o suficiente, o mundo vai falar que a gente não está fazendo bastante, o mundo vai falar que não, você não é bom, que você não merece, que você não é digno. Mas você sabe, e eu sei, nós somos luz do mundo e sal da terra. Não importa o que o mundo diga. Nós somos luz do mundo e sal da terra. A gente foi chamado para as boas obras. A gente foi chamado para glorificar a Deus através daquilo que nós falamos e fazemos. Então absorve essa identidade, lê esse texto e absorve essa identidade para a sua vida. Daí então vem um longo discurso sobre a lei, né? Eu vou tentar resumir aqui para não ficar muito enfadonho o vídeo. Dos versos 17 a 20 está escrito assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Bom, aqui é um texto complicado, tá, gente? Pra gente, né, é complicado. Então vamos entender por partes. Primeiro Jesus fala assim, eu não vim destruir a lei e os profetas, eu vim cumprir. Quando Jesus está fazendo uma referência aqui à lei, ele está fazendo uma referência à lei moral, não à lei civil ou à lei cerimonial, né, religiosa. A lei de Moisés, ele está falando da lei de Moisés, vamos lá, né, básico do básico, está falando da lei de Moisés. A lei de Moisés era dividida em lei moral, os 10 mandamentos, lei cerimonial e lei civil. Ele está falando da lei moral. Ele não está falando das outras leis. As outras leis elas mudaram com o tempo, elas eram culturais, muitas coisas ali já não faziam mais sentido mesmo quando Jesus estava falando com os seus discípulos ali. Então ele estava falando da lei moral. Isso é consenso, chega até a ser óbvio, tá? Está falando dos 10 mandamentos. Então ele fala assim, eu não vim destruir a lei, os 10 mandamentos. Eu vim cumprir. E daí ele fala, porque em verdade vos digo que até que céu e terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá dessa lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, ele fala, a lei moral é válida. Nós precisamos cumprir a lei moral.
Mas ele continua dizendo: porque vos digo que, verso 20, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aqui tem uma pedrada. Não sei se você chegou a ver o vídeo que eu fiz falando sobre os grupos de judeus, né? Falei dos escribas, dos fariseus. Importante você ver esse vídeo para entender tudo que eu tô falando. Eu tô falando desse vídeo todo o capítulo aqui de Mateus, eu tô falando desse vídeo, espero que você já tenha assistido. Se você não assistiu, precisa assistir, tá? Daí você vai entender melhor aqui. Então ele fala assim, vocês precisam fazer melhor do que fazem os escribas e fariseus, que já faziam de uma maneira incrível. Então ele tá falando, vocês precisam fazer melhor. Senão, não entrarão no reino dos céus. Olha como Jesus traz uma importância para isso que ele está falando. Vocês precisam cumprir os 10 mandamentos melhor do que os escribas e os fariseus. Precisam conhecer e viver isso melhor do que eles, porque senão vocês nem entram no reino. Então Jesus dá uma importância muito grande para esse texto. E daí, para isso, ele precisa, inevitavelmente, trazer alguns exemplos. Se ele não trouxesse exemplos, o povo poderia não entender o que ele queria dizer com isso. Então vou pegar um exemplo aqui lá dos versos 21 e 22, só para continuar no mesmo texto, ó. Versos 21 e 22. Ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Isso está lá na lei moral, né? Dentro dos 10 mandamentos, não matarás. Verso 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Então Jesus está falando assim, olha gente, na lei moral está falando que vocês não podem matar, mas eu estou falando que vocês não podem nem ficar com raiva do seu irmão sem motivo. Porque se vocês fizerem isso, vocês já estão pecando. Então agora dá para conectar os dois textos. Quando Jesus vira para os discípulos dele e fala assim, a lei precisa ceder a dos escribas e dos fariseus, senão vocês não entram no reino. E daí ele dá o exemplo, agora a gente entende. E daí o que Jesus está fazendo aqui é falando para eles, gente, eu vim cumprir a lei, mas eu vim cumprir de uma forma que vocês entendam o que a lei é. A lei moral de Moisés, ela não é isso que vocês estão pensando, isso que os fariseus estão vivendo, que os escribas, que os saduceus estão vivendo. A lei moral é muito diferente. Na lei está escrito não matarás. Então não adianta só você não matar ninguém e achar que está tudo bem, mas você vive se enraivecendo, você vive xingando o seu irmão, vive falando mal dele, vive com raiva daquela pessoa, não pode lembrar daquela pessoa que já passa raiva. Isso não pode. Então não é só não matar, é amar verdadeiramente ao seu irmão, de maneira que nem com raiva dele você fique. Então o que Jesus está fazendo aqui é quase como se ele se sentasse com os seus discípulos e falasse assim, deixa eu explicar a lei para vocês que vocês não entenderam. E daí ele vai passando vários exemplos aqui, não vou passar por todos, tá? Mas ele vai passando vários exemplos aqui nos próximos versos. Falando, olha, na lei está escrito isso, o entendimento é esse. Está escrito não matarás, mas não é só não matar. Está escrito que você não pode adulterar, mas não é só não adulterar. O que está escrito ali é um princípio geral que você precisa aplicar na sua vida da maneira correta, porque senão você pega o princípio, transforma ele numa regra, e aquela regra não é o princípio. Já falei também de regra e princípio aqui, né? Não sei se foi no estudo de Mateus, mas se você acompanha o AB7, o nosso devocional diário, já falei disso lá. Precisa entender que aquilo é um princípio e não uma regra. E é aqui que muita gente se perde. É aqui que muita gente lê os 10 mandamentos, entende aquilo como regra e não como princípio, e daí chega no Novo Testamento e fala, não, Jesus, ele aboliu a lei. Não, ele não aboliu a lei, ele cumpriu a lei. Só que ele cumpriu com o entendimento correto. E não com o entendimento superficial como um conjunto de regras, mas como princípios que trazem vida. Então aqui a minha sugestão para você é, leia todo esse texto aqui dos próximos versos, que eu não vou ler tudo aqui, para que você compreenda verdadeiramente como Jesus espera que nós vivamos a nossa vida, cumprindo a lei da maneira correta. E claro, aí o mais difícil de tudo é a questão do sábado. Já falei da questão do sábado lá no estudo de Êxodo. Tem gente que concorda com a minha opinião, tem gente que não concorda com a minha opinião. Tá tudo bem. Esse certamente é o ponto mais difícil, mas quando a gente olha para Jesus como ele fez a guarda do sábado, como ele guardou o sábado, é mais ou menos o que eu entendo que nós deveríamos fazer. Então, dessa parte é isso, mas daí finaliza lá o texto, né? A gente tem lá no verso 48, a finalização de tudo isso, Jesus diz o seguinte, ele fala assim, ó, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus.
Então, depois de todos os exemplos, de todas as orientações que ele dá a respeito da lei moral, ele fala isso. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O que Jesus espera dos seus discípulos? Perfeição. É isso. Ah, mas André, então quer dizer que eu preciso ser perfeito para começar a andar com Cristo? Claro que não. Jesus estava com seus discípulos ali todos cheios de imperfeições. Mas nós devemos buscar ser perfeitos. Porque nós precisamos buscar ser como o nosso Pai. Seremos perfeitos? Não, já não somos, né? Já cometemos tantos e tantos erros na vida que não somos perfeitos, mas devemos buscar a perfeição. Então Jesus vem, ele dá um longo discurso falando sobre a lei, sobre o que significam os princípios da lei, e ele termina falando isso. Sejam perfeitos. Então nós precisamos, eu e você, precisamos buscar a perfeição no Senhor. Significa que a gente nunca vai errar? É claro que não, gente, é claro que não. Pelo amor de Deus, a gente vai errar um monte de vezes ainda. Eu errei hoje, errei ontem, eu erro todo dia. Eu erro todo dia, não sei você, mas eu erro todo dia. Não estou dizendo que eu peco todo dia, que eu tenho um vício, que eu vivo uma vida de pecados, não. Mas existem pontos onde eu deveria ter feito de uma forma e fiz de outra. Errei. Eu pequei? Não, também não pequei, mas errei na forma de fazer, poderia ter feito melhor. Porque o meu alvo é esse aqui, ó. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Deus nos chamou para isso. Cristo espera isso de nós. Ah, André, mas eu não sou perfeito, eu pequei, tudo bem, Deus tem perdão para você. Se arrepende do seu pecado, não vive uma vida de pecado. Se arrepende, não volta a fazer, Deus tem perdão para você e você vai se tornando cada vez mais parecido com Cristo. É um processo pelo qual nós passamos, mas o nosso alvo deve ser esse. É isso. Pulei uma parte aqui do texto, né, porque Jesus vai dando exemplos, então dá uma lida com calma. Mas basicamente é isso que a gente tem aqui em Mateus 5. Eu tenho terminado esses vídeos aqui com uma breve oração, então se você puder, se você quiser, feche seus olhos, curva sua cabeça e ore comigo. Senhor, obrigado por mais esse estudo, obrigado por permitir que nós falemos aqui sobre Mateus capítulo 5. Eu peço que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas falhas, assim como nós temos perdoado as pessoas. E que o Senhor nos ensine esse texto. Que nós possamos absorver as verdades contidas aqui nesse texto, para que nós glorifiquemos o Teu nome com tudo o que nós falamos e fazemos. Que nós possamos viver de acordo com aquilo que o Senhor espera dos seus discípulos. É o que eu peço em nome de Jesus. Amém. É isso, galera. Pega um caderninho aí, ou no seu celular, ou em um lugar, anota o que tem de mais importante nesse capítulo aqui. Melhor ainda, se você puder, deixe seu comentário falando o que você aprendeu nesse capítulo. Quando você escreve isso, quando você externa isso, seja no papel ou num comentário aqui no YouTube, você aprende isso, você reforça o aprendizado disso. Então deixe seu comentário aqui, eu pego um caderno e anota quais foram os principais aprendizados que você teve aqui em Mateus 5, tá bom? É isso. Deus abençoe a sua vida, a gente se vê na próxima, se Deus quiser. Paz.